Doutor Elivelto, nós estamos com um probleminha de delay, mas a gente já pode. Isso, estou ouvindo o senhor super bem. Tá ouvindo, né? Tá chegando atrasada, né? Tá certo. Show, que a gente pode aproveitar aí da sua sabedoria. Tudo bem contigo, Sabrina? Mas está dando certo. Tá ok, eu vou começar aqui a falar o tema. O tema hoje é auxílio acidente, é um benefício previdenciário Tudo ótimo, provavelmente pouco conhecido aí das pessoas, acredito eu. Um auxílio acidente é o quê? É um benefício previdenciário de caráter indenizatório da Previdência Social. E ele é devido a segurados que se acidentem ou no trabalho ou fora do trabalho, que esses acidentes causem incapacidade. Na verdade, eles afetem a capacidade laborativa dos trabalhadores de maneira permanente, né, de maneira parcial e permanente. E deverá haver prejuízo, né, à vida profissional do trabalhador. Então, esse benefício é devido para esse tipo de segurado. Aí só para dar um exemplo rapidamente aqui, né, uma pessoa, um serralheiro, um exemplo, né, ele teve um dos seus braços amputados, né, sofreu amputação de um dos seus braços. Então, ele perdeu o quê? A capacidade de trabalho e será readaptado. Ele vai para outra função, vai atuar em outra função, já que a função serralheiro vai ser prejudicada aí nesse caso. Então, esse trabalhador, esse serralheiro, ele vai ter direito ao auxílio acidente e receberá uma indenização em relação a ter sofrido esse acidente. E aí, o que acontece? Nesse caso, né, o segurado ele terá direito à indenização mensal do INSS, que vai ser conhecida aí auxílio acidente. E, em tese, né, esse benefício ele é vitalício. Em tese, a gente vai mais à frente um pouco, a gente vai falar quais são os casos aí que podem ter a cessação, né, que podem ser cessados aí, pode haver a cessação do auxílio acidente. Então, quais os segurados têm direito a esse auxílio acidente? Quais seriam os segurados, né? Nem todos os segurados têm direito a esse auxílio acidente, né? Mas quais seriam as categorias de segurados? Empregados urbanos ou rurais, trabalhadores na zona rural, que são conhecidos como segurados especiais, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Um exemplo aí é pessoas aí que trabalham em portos, né? Trabalhadores aí, estivadores, por exemplo, são conhecidos como trabalhadores avulsos. E, conforme a legislação, contribuintes individuais e facultativos não têm direito ao auxílio acidente. O que seriam os contribuintes individuais? Seriam os autônomos, conhecidos como autônomos. E os contribuintes facultativos, como exemplo, temos a dona de casa e estudante. Eles são considerados contribuintes facultativos, portanto, não têm direito ao auxílio acidente. E aí tem alguns requisitos, né, que os segurados têm que atender para ter direito a esse benefício. Ele tem que ter qualidade de segurado. O que é isso? Qualidade de segurado é ele estar vinculado ao INSS. Ou estar aí abrangido pelo período de graça. O que é o período de graça? É aquele período que a pessoa não contribui para o INSS, mas ele pode ele pode utilizar de serviços previdenciários. Por exemplo, se a pessoa ela sofreu um desemprego, né? Teve um desemprego, então ela pode ficar um período de até 24 meses sem recolher, sem contribuir, que ela vai estar no período de graça. Em alguns casos são 12 meses, outros casos são 36 meses. Teria que verificar na legislação quais seriam esses casos específicos. Outro requisito para a pessoa ter direito ao auxílio acidente é ter sofrido um acidente, né? Acidente do trabalho ou de outra natureza, né? Que causa a incapacidade permanente da pessoa, né? Redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho. E a relação entre o acidente sofrido e a redução da capacidade laboral, ou seja, se aquele acidente ela prejudicar a capacidade laborativa do trabalho.
a gente chama de nexo causal, quer dizer, quem vai verificar isso é o perito do INSS, ele vai verificar se aquele acidente realmente reduziu a capacidade para o trabalho daquele segurado. E é uma observação importante, né? Não é necessário carência, ou seja, tempo mínimo de contribuições. Não é necessário a carência, nesse caso, né, para obter esse benefício. Não precisa de carência, de tempo mínimo de contribuição. E como é que funciona a questão do auxílio acidente, né? Continuando, por exemplo, até o dia 11 de novembro de 2019, aí a gente chama de direito adquirido, né? Aquele direito que a pessoa adquiriu antes da mudança da legislação. No caso do auxílio acidente, teve uma pequena alteração em um período aí de um ano, pouco mais de um ano, entre 11 de novembro de 2019 até 20 de abril de 2020, vigorou, em relação a esse benefício, uma medida provisória. Ela alterou algumas regras, mas antes dessa data e após essa data, o segurado ele ainda pode usufruir dessas situações que eu vou dizer agora. A forma de cálculo, como é calculado o auxílio acidente? É 50% da média do salário de benefício do empregado. Então, ele tem lá uma média lá de R$3.000. Vai ser aplicado 50% sobre esse valor. Então, o auxílio acidente, ele vai ser pago ao segurado, além do salário dele. Ele vai poder continuar trabalhando de uma maneira readaptada, ele vai para outra função, né? Se aquele acidente, ele prejudicar ali, ó, a atividade dele principal, ele vai poder trabalhar em outra função, vai estar recebendo o salário dele e mais o auxílio acidente, que é um benefício indenizatório, né? Então, por exemplo, antes dessa data que eu mencionei agora, 11 de novembro de 2019, a gente tinha um acidente de trajeto, né, que é o de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, nesse caso, é considerado equiparado, né, que a gente chama equiparado de acidente de trabalho. Então, ele também teria direito. Mas entre o período que eu falei agora há pouco, de 11 de novembro de 2019 a 20 de abril de 2020, a medida provisória ela veio mudando isso aí, ela mudou o conceito de acidente de trajeto, não entraria como acidente de trabalho. Então, a pessoa não teria direito ao auxílio acidente, né? E também não há preocupação com a lista. Essa medida provisória também trouxe uma lista de sequelas, né, que poderiam dar direito ao auxílio acidente. E agora, antes desse período, né, antes ou depois desse período, não tem preocupação com lista elaborada pelo governo, né? É mais aberta, mais ampla. E o benefício não pode ser cancelado se a capacidade para o trabalho não estiver mais reduzida. Então, ele não pode ser cancelado, mas temos alguns casos de cessação do benefício. O senhor até trouxe para a gente. Deixa eu só finalizar agora. A gente costuma ter uma confusão em relação ao auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria. Até uma detalhe maior sobre isso. Sim, sim. Deixa eu só finalizar aqui com duas questões, né? A cessação do auxílio, quais seriam os casos de cessação desse benefício, né? Morte do segurado, a pessoa morreu, a pessoa que recebia, como é um benefício personalíssimo, né? Que a própria pessoa que recebe, ela morreu, não tem mais o que falar em auxílio acidente. Concessão de aposentadoria, não pode haver acumulação do auxílio acidente com nenhuma aposentadoria. E se a capacidade de trabalho não ficar mais reduzida, ou seja, se a pessoa recuperou a condição dela de trabalho, ela também vai ter o auxílio acidente reduzido, vai ser cessado, aliás. E aí a outra pergunta que fica, né? Pode haver a acumulação do auxílio acidente com outros benefícios previdenciários? Pode, mas tem algumas exceções. Auxílio acidente com auxílio doença, se foi o mesmo acidente ou doença, a causa não pode acumular auxílio doença com auxílio acidente. Auxílio acidente com qualquer categoria de aposentadoria não pode acumular. E auxílio acidente com outro auxílio acidente também não pode ser acumulado. Então, alguns exemplos de acumulação permitidas por lei: pensão por morte pode acumular, salário maternidade,
auxílio reclusão e dentre outros benefícios que podem ser acumulados com o auxílio acidente. É um benefício que tem muitos detalhes, né? A gente veio aqui procurar passar as principais características desse benefício. Provavelmente muitas pessoas têm direito a esse benefício e não conhecem aí o direito, então buscarem a orientação de um profissional para que ele possa ingressar na Previdência solicitando este benefício. Então é isso que eu vim trazer no auxílio acidente. Eu agradeço a oportunidade, vou passar meus contatos. Meu WhatsApp é 21 DDD. Muitíssimo até. Sim. Claro. Eu vou passar meus contatos agora. 21 DDD 99828 8220. Meu Instagram é @Erivelto S. Nogueira. Meu canal no YouTube, Erivelto Nogueira. E meu Facebook, Erivelto Silvestre Nogueira. Eu agradeço a oportunidade. Tenham um bom dia, um bom fim de semana a todos. Perfeito. Muito obrigada. Esse foi o doutor Erivelto Nogueira, especialista em direito previdenciário. Eu agradeço muitíssimo a presença do doutor Erivelto aqui, inclusive falando bem sobre essa questão, né, a respeito da medida provisória, uma coisa que a doutora Maiara Cesário, que esteve aqui no programa, também falou sobre isso. Nós estivemos com a advogada, que também falou de previdenciário aqui, sobre esse respeito, a doutora Karine Ferreira, e eu agradeço muitíssimo, mas eu vou começar um outro bate-papo hoje, falando especialmente sobre o que eu já estava ali falando também com a Marta Brilhante.